Hoje o assunto ansiedade e qual a relação ansiedade com algum conflito com a mãe, a figura materna. A primeira coisa que eu vou começar é falar de estatística, né? E uma estatística que a maioria não sabe é a ansiedade, ela é muito mais presente em mulheres do que nos homens. Igual os problemas da tireoide e hipotiroidismo, por exemplo, o hipotiroidismo chega a ser de 9 a 15 vezes mais comum em mulheres do que homens. Tem todo um porquê de trás disso. E a ansiedade também não é diferente dos problemas da tireoide. Inclusive estão ligados em muitas vezes. E você vê muito mais mulheres ansiosas do que homens ansiosos. Isso tem um porquê e eu vou explicar hoje aqui para vocês, que tem a ver com os conflitos relacionados, conflitos maternos, conflitos que envolvem a figura da mãe, certo? Então, quem tiver ansiedade ou já sofreu com crises de ansiedade, coloca aqui para a gente saber se é mulher, se é homem, a gente vê as estatísticas reais aqui. Se você tem ansiedade, está tratando ansiedade, já teve crises de ansiedade, pode colocar aí, para eu saber quem que é, quem está vivendo isso e poder explicar e dar dicas como tratar, como você começar a se auto-entender e se tratar em casa, para você poder começar a ir no caminho da solução do problema. Ansiedade tem cura, Gustavo? Lógico que tem. Como todas as doenças, sempre existe a possibilidade. Sempre existe a possibilidade. Mas a medicina fala que é incurável. A medicina fala que muitas doenças são incuráveis e que você vai ter que ficar o resto da vida tomando medicamento. Hipertensão, problema de diabetes, etc. E isso não é bem verdade. Você conhece pessoas que tiveram diabetes grave, mudaram o estilo de vida e já estão há 10, 15, 20 anos com os exames totalmente normais, vida normal, não tem mais diabetes nenhuma. Assim como você conhece e deve conhecer pessoas que por 10, 20 anos teve hipertensão e depois que mudou o estilo de vida, a hipertensão sumiu, não precisou mais de medicamento. A ansiedade é da mesma maneira. A gente não precisa falar a palavra cura, mas solução. A ansiedade tem solução, Gustavo? Óbvio que tem solução. É um conflito emocional. Ele pode ficar crônico. Se você não saber a causa e não resolvê-lo, ele vai ficar crônico. Como tudo pode cronificar. Então a ansiedade, de uma maneira não convencional, que aqui a gente está para falar uma maneira não convencional, qual é a grande causa? A grande causa da ansiedade está relacionada a um conflito de medo de errar. Então anote isso aí na tua cabeça. O conflito clássico da ansiedade é medo de errar, medo de errar. Primeiro a gente tem que entender os sintomas da ansiedade, porque muita gente não tem ansiedade. A pessoa fala, Gustavo, tem explosões de raiva, eu sou ansioso, ou sou ansiosa, tenho explosões de raiva e irritabilidade. Raiva e irritabilidade não tem nada a ver com ansiedade. Raiva e irritabilidade tem nada a ver com ansiedade. Ansiedade é medo. Medo com culpa, a gente já vai falar sobre isso. E os sintomas clássicos dessa ansiedade, a maioria já está careca de saber. É o forte sentimento de insegurança, angústia, agonia, pressão no peito, dificuldade respiratória, taquicardia, palpitação, pressão na garganta, no pescoço, tremores, suor frio nas palmas das mãos e dos pés, insônia. Isso são sintomas clássicos, perda de apetite, são sintomas clássicos, ou aumento, compulsão por doce, tudo isso são sintomas clássicos de ansiedade. Raiva, irritabilidade, tristeza, choro, não é ansiedade. Ansiedade está relacionado à emoção medo com culpa. Então, quando você tem um conflito de medo de errar
ter que fazer certo da primeira vez, ter que ser perfeito, não poder errar, e quando erra gera culpa porque teve castigo, punição, ameaça lá atrás, você está dentro do conflito da ansiedade. E isso é muito mais comum em mãe com filha. É um conflito clássico, não quer dizer que não possa ter com filho ou com pai, óbvio que pode ter, mas é um conflito mais clássico de mãe para filha. Vou dar um exemplo. A menina tem 5 aninhos de idade e a mãe quer ensinar a filha. Fala, filha, agora você vai ajudar a mãe a esticar as roupas no varal. Estica bonitinho assim. Quando eu voltar, se não tiver esticado bonitinho assim, 3 pontinhos. Punição, ameaça, castigo. Aí a menina não faz direito. Aí a mãe pune, culpa, responsabiliza ela que não foi feito direito. Aí daqui a pouco agora nós vamos lavar a louça. Eu quero que você lave bonitinho assim. Quando eu voltar, se não tiver tudo limpo, e aí a menina não consegue fazer direito do jeito que a mãe queria. E aí tem punição, culpa, ameaça. Daqui a pouco isso é transferido para a escola. A professora fala, enquanto você não pintar tudo certinho dentro do balãozinho, sei lá, tua mãe não vem te buscar hoje aqui. Castigo, punição, ameaça. Isso acontece tantas vezes que chega um momento que o cérebro faz um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa é assim, é como se fosse uma conversa lá dentro no seu cérebro a nível inconsciente. Você não está a par, é a nível inconsciente. Então tem uma conversa lá dentro do teu cérebro. É praticamente como se o seu cérebro falasse assim, toda vez que me pedirem para fazer algo, eu vou imaginar lá no futuro eu fazendo da maneira mais perfeita possível para eu não errar. Porque se errar tem punição, culpa, ameaça. Então a pessoa ansiosa é uma pessoa que não consegue protelar. Procrastinar, protelar, preguiça, geralmente não acompanha ansioso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode ser que tenha, mas muito difícil ao mesmo tempo, tá? O ansioso ele é proativo. O ansioso ele não consegue deixar para depois. Por quê? Porque se ele deixar para depois e ele fizer rápido na urgência, como quem procrastina, a chance dele fazer mal feito e errar e ter punição, culpa e ameaça é muito grande. Então o ansioso verdadeiro é um indivíduo, o homem e a mulher, que tem muito medo de errar, que tem que ser perfeito. Isso torna a pessoa extremamente controladora, autoritária, no sentido negativo do processo. Quando a pessoa quer controlar tudo, quando a pessoa é autoritária demais, não consegue delegar. Geralmente o ansioso não consegue delegar. Geralmente o ansioso é muito controlador. Geralmente o indivíduo ansioso, ansiosa, ele não é procrastinador, ele é muito proativo. Muitas vezes tem o lado bom da história. Porque você ser proativo, você ter que fazer de uma maneira perfeita, tem o lado positivo da história, vai fazer com que você faça tudo com a máxima qualidade possível. Só que tem um preço a ser pago, você entendeu? A raiva tem o lado bom da raiva, o medo tem o lado bom do medo, a tristeza tem o lado bom da tristeza, as emoções de equilíbrio têm um lado bom. Só que quando ela passa de um ponto, ela tem um efeito colateral também. Então a ansiedade tem um lado bom? Óbvio que tem. Óbvio que tem. O ansioso ele faz tudo da melhor forma e qualidade possível. Geralmente foi um conflito onde a mãe comparava ela com a irmã. Geralmente
quando a mãe punia a filha ou o filho. Eu estou falando mãe, mas vocês entenderam que não é sempre com a mãe. Pode ser com o pai, pode ser com quem criou, uma avó, uma tia, mas geralmente é uma figura feminina. Então, nesses mais de 8.500 pacientes que eu atendi, muitos deles, se eu tratei ansiedade, a maioria, mais de 70%, tinha conflitos com uma figura feminina. Era mãe, era uma avó autoritária, era uma irmã mais velha autoritária. E aí tinha medo de errar, tinha punição, tinha ameaça, tinha castigo. É o não poder errar, é o ter que ser o melhor possível. Ser o melhor para o papaizinho, ser a melhor para a mamãezinha. Por quê? Porque às vezes não foi tão boa, foi comparado com a irmã mais nova ou a irmã mais velha, foi comparado com o irmão mais novo, foi comparado com o irmão mais velho. Tem histórias onde a mãe comparava ela com a prima, a filha com a prima. A sua prima foi bem, tirou nota máxima aí nessa prova. Olha aí você, entendeu? Então, olha só onde está esses conflitos que a gente... E aí, Gustavo, o que faz diante disso? Quando a gente descobre, eu não estou falando que a ansiedade é só isso, tá? Então, a primeira coisa a gente entender, eu não estou falando que ansiedade sempre é um conflito mãe com filha. Eu não falei isso, eu falei que muitos casos, tem um conflito mãe com filha, onde ela teve medo de errar, tinha que ser perfeita sempre, ou era comparada, etc. Mas pode ser com o menino, e pode ser com o pai, mas geralmente a história se repete mãe com filha. Por isso você vê mais figuras femininas ansiosas, mulheres ansiosas, do que homens. E aí, Gustavo, quando eu descubro que é isso, como é que eu faço? Aí você tem que, a primeira coisa, fazer um processo de aceitação. Aceitação da sua mãe do jeito que ela é. E aceitação do seu passado com sua mãe. Pai e mãe, vocês sabem que pai e mãe não ganham um manual de Deus para saber como criar filho. Se você tem filho, se você tem uma filha, você não ganhou um manual de Deus para saber como criar filho da maneira mais ideal possível. Você não ganhou isso. Então os nossos pais erram com a gente erra com os nossos filhos, eles vão errar com os deles e assim por diante. E não tem nada de problema nisso. Nada de problema. O problema quem cria é a gente. A gente sempre está reclamando. E a reclamação trava o processo. Toda vez que você julga alguém, toda vez que você reclama de alguém, toda vez que você julga, você exclui essa pessoa. Você exclui às vezes ela do teu sistema. Exclui não fisicamente. Estou falando de abandono, nada disso. Estou falando de exclusão metafórica, onde aquele indivíduo que precisava ser honrado e respeitado, ele é inconscientemente excluído. Toda vez que a gente julga alguém, a gente exclui. Não só uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser a sua profissão. Você está reclamando da sua profissão? Você é fisioterapeuta, você é enfermeiro, enfermeira, psicólogo, psicóloga, terapeuta, advogado, advogada, concursado. Você trabalha numa empresa X, ou você tem a tua própria empresa, ou você é concursado, reclama do governo. Quando você reclama e julga uma entidade, uma empresa, uma organização, uma entidade como a sua profissão, quando você reclama dela, a primeira coisa que vai acontecer é você começa mentalmente, inconsciente, fazer uma exclusão. E essa exclusão tem um preço que vai ser pago. E aí você cronifica a doença. Toda vez que você julga a sua mãe, você cronifica a ansiedade. Toda vez que você reclama da sua mãe, você cronifica a ansiedade. E aí não tem solução. A ansiedade vai ficar amarrada com você, porque o universo
vai te dar uma segunda chance de você reavaliar, uma terceira chance de reavaliar, e o problema vai junto com você. A pessoa fala: Gustavo, se eu me mudasse dessa cidade eu resolveria meus problemas. Sabe por que você não resolve os seus problemas? Porque quando você muda, você leva você com você. E você leva os teus problemas junto com você. E aí não melhora. Não melhora por causa disso. Então, o primeiro aspecto quando você entende o processo mãe com filha é a aceitação. É você aceitar a sua mãe do jeito que ela é. Nem mais nem menos, do jeito que ela é. Se eu perguntar aí para você, vamos supor que você tem um conflito forte com mãe, irritabilidade, impaciência, não aceitação, reclamação, do jeito que a sua mãe é. E aí eu falo, vamos supor que eu sou um anjo, enviado, um anjo do bem, e eu vou transformar a tua vida. A tua mãe, que é o seu problema, nós vamos tirar 3 defeitos dela que você não gosta. Eu sou o anjo e faço essa proposta para você. Eu sou um enviado divino. Eu tenho esse poder de tirar 3 defeitos da sua mãe que você não gosta dela. Eu quero que você fale para mim agora quais são esses 3 defeitos. Aí você fala para mim: é isso, Gustavo. É isso, é isso. Muito bem. Você quer que eu tire? Vou tirar. Eu tiro esses defeitos da sua mãe. Aí eu apresento uma outra mulher que não é sua mãe. E eu falo: tá aí, ó. Aí você fala: Gustavo, mas essa não é a minha mãe. Essa é outra pessoa. Pois é. Você entendeu? Se você tirar algum defeito ou qualidade da sua mãe, não é ela mais. Não é ela. Gustavo, quer dizer que a minha mãe não pode mudar a história dela? Quer dizer que minha mãe não pode evoluir? Eu não falei isso. Todas as pessoas estão numa caminhada. Não tem ninguém evoluído. Todo mundo está num caminho de evolução. Só que essa evolução é lenta. Para mim é lenta. Para você é lenta. Para sua mãe é lenta. Para o seu pai é lento. A gente não faz mega transformações na vida. A gente melhora um pouquinho. Agora, se eu tirar os defeitos da sua mãe, que está lá para ela se resolver e evoluir sozinha, é aquela história da Bíblia, né? Traga a sua cruz e me siga. Não é traga a cruz sua, do seu filho, do seu esposo, do seu irmão, da sua mãe. Não, cada um tem sua cruz. Cada um tem seu monstro. Mais monstro, outros menos. Mas cada um tem a sua cruz. E a sua mãe tem a cruz dela. Então você tem que fazer um processo de autoaceitação. Aceitar você do jeito que você é. Você pode não gostar. Eu não gosto do jeito que eu estou. Eu não gosto da minha irritabilidade, eu não gosto do meu peso, eu não gosto da minha aparência. Não importa, mas tem que aceitar, senão você não consegue mudar. Você não consegue mudar se você não começar pela autoaceitação. E a autoaceitação é você realmente olhar no espelho e falar assim: tá, não tá bom, eu não estou gostando disso, mas eu aceito. Eu aceito isso que eu estou vivendo. Tá ruim? Tá ruim, ok. Mas é uma fase. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar com gratidão. Porque aceitar sem gratidão é só da boca para fora. Eu aceito a minha mãe. E aceito ela com todos os defeitos dela. É? Está agradecendo a isso? Você realmente é grato por sua mãe ser negativa, pessimista, por sua mãe se meter no seu relacionamento amoroso, por sua mãe isso, aquilo. Você está realmente sendo grata? Você está agradecendo a Deus que tua mãe é desse jeito? Não, Gustavo, isso eu não consigo fazer. Então isso não é aceitar. Aceitar pai e mãe, aceitar o marido, a esposa, aceitar o irmão, a irmã, aceitar o sócio ou a sócia, aceitar o amigo, a amiga, está relacionado a respeito. Gustavo, as pessoas não me respeitam, sabia? Sabe por que as pessoas não te respeitam? Porque o respeito ele é interno, ele não é externo. Você tem que começar a respeitar você, para daí o mundo te respeitar.
Se você não respeita você, o mundo não vai te respeitar. E isso é um processo interno. A aceitação de pai e mãe é a mesma coisa. Você primeiro tem que aceitar você do jeito que é, para depois aceitar o pai e mãe. E aceitar você para passar pelo mesmo processo, agradecer. Eu não tenho a aparência que eu gostaria de ter, mas eu sou grato, sabia? Eu sou grato, pelo menos eu tenho saúde, pelo menos não estou com câncer, pelo menos não estou com um sobrepeso, não sei o quê, pelo menos eu consigo vestir minhas próprias roupas, pelo menos eu consigo andar até o meu trabalho, graças a Deus. Eu agradeço todo dia. Não é do jeito que eu quero, mas eu tenho que agradecer, aceitar o jeito que eu sou agora. Quando você agradece o jeito que você é agora, você está praticando autoaceitação e você está começando a se respeitar. Aí você vai para o passo seguinte, que é aceitar pai e mãe. Principalmente mãe, que é o conflito da mãe, filha, que é o conflito forte da ansiedade. Que é aceitar a mãe do jeito que ela é. Entendeu? Se tem alguma técnica, Gustavo, lógico que tem. Você pode fazer isso à noite. Eu ensino os pacientes a fazer isso. Eu escrevo, coloco no meu receituário. Você vai fazer como complemento ao tratamento, seu João, Dona Maria. Eu vou escrever aqui o que você vai fazer. São técnicas da neurociência. Técnicas que vieram da França, técnicas que vieram da Alemanha, mas eu passo de uma maneira fácil para a pessoa. Eu desenvolvi uma metodologia, eu tenho uma cabeça de professor muito didático, onde eu consigo pegar dados isolados, fazer numa forma e passar simples para o paciente, que é o que eu estou ensinando vocês agora, de uma maneira muito simples. Eu estou fazendo para vocês agora, de uma maneira muito simples, é passar isso durante 15 dias seguidos. Você vai pegar à noite, 15 noites seguidas, vai fechar o olho e a última coisa que você vai fazer antes de dormir é você fechar o olho, visualizar sua mãe ou seu pai. Quem te punia, quem te castigava, enfim, para tratar a sua ansiedade, por exemplo. E aí você faz um processo de autoaceitação. Você conversa com seu pai, com a sua mãe, mentalmente. Se não tiver ninguém do seu lado na sua cama, você pode falar, colocar para fora. E você visualiza seu pai e sua mãe e você fala: pai, agora eu aceito você do jeito que você é. Eu sinto muito por ter te julgado. Foi errado eu ter te julgado. Você é o meu pai, você é minha mãe. E eu aceito, de agora em diante eu aceito você do jeito que é. Por favor, me perdoe. Pronto, acabou o processo. Isso vai para cima. Isso vai para o espiritual, isso vai para o teu mental, isso vai ficar remoendo no seu cérebro a noite inteira. Isso vai te desbloqueando para você começar a aceitar e ser grato à mãe que você tem, e ser grato ao pai que você tem. Ele não foi o ideal, ela não foi o ideal, graças a Deus. Porque se ele fosse ideal, porque se ela fosse ideal, você não estaria nesse nível de evolução que você está, eu posso te garantir. Sabe por quê? Porque a filosofia já diz, e a espiritualidade também, você consegue evoluir através dos problemas, é através dos conflitos, é através dos problemas que a gente evolui, não é através do conforto e da facilidade. Se a tua mãe tivesse te elogiado sempre, fosse a mãe ideal, ter dado de tudo para você, ter criado você numa bolha, ter chamado você de lindo o tempo todo, ter facilitado a tua vida, você provavelmente ou seria uma patricinha, um Mauricinho, ou seria drogado. E você vê muito isso acontecer. Então a gente tem que agradecer aquilo que você passou de ruim. A verdadeira gratidão não é agradecer as coisas boas. A pessoa fala: eu agradeço meu pai pelo alimento que ele me deu. Porra, se você não agradecer o alimento que você ganhou do seu pai e da sua mãe, você vai agradecer o quê? A verdadeira gratidão é quando você agradece os problemas, os pepinos, as coisas não tão boas que aconteceram, que você aprendeu alguma coisa. Talvez ainda você não se tocou disso, mas ao longo do tempo você fizer uma terapia, que é o melhor investimento em tempo, dinheiro e energia que você pode fazer na vida. O primeiro investimento em tempo, dinheiro e energia que você pode fazer na vida é estudo. Ninguém te tira, sabia? Estudo ninguém te tira. O segundo é viagem.
E aí vem os outros. E quando você investe em você para tratar emocional e espiritual, às vezes é melhor do que dieta. Às vezes é melhor do que atividade física. Eles têm que vir junto num tripé. É mental, emocional, com atividade física e nutrição. Mas quem investe? A pessoa vai na academia, a pessoa pega um nutricionista, um nutrólogo, uma vez a cada 2, 3 anos, cada 5 anos às vezes. Mas nos últimos 10 anos, pergunto para você, nos últimos 10 anos, quanto tempo, dinheiro e energia você investiu em terapia para tratar o teu emocional e o teu espiritual? Essa é a pergunta. A maioria passa vergonha. Eu passava vergonha. Há 10, 12, 15 anos atrás eu nem sabia o que era isso. Eu não aprendi na faculdade. A gente não aprende na faculdade. A gente não dá bola. Deixa isso para depois. Vamos pro físico aqui, vamos pro físico. Mas o emocional e espiritual às vezes resolve muito mais problema do que se você investir só no físico.